Boa tarde a todos, estejamos sempre na paz de Deus. Eu gostaria de passar alguns recados aqui, antes de começar. A casa, além dos trabalhos de palestras e atendimento espiritual, ela faz atendimento em torno de 300 pessoas. Como é que nós atendemos essas pessoas? Através de cestas básicas. Então, nós pedimos, quem pode colaborar, de vez em quando trazer 1 quilo de alimento, qualquer produto não perecível, e para que a gente possa juntar com o que a casa arrecada de algum valor para completarem essas cestas. O que nós arrecadamos não é suficiente, às vezes, para cumprir a... O Matheus estava falando realmente dos 2 eventos, né, do chá beneficente que foi feito na semana retrasada e o da semana passada agora, a pintura mediúnica. Todos esses eventos são realmente para arrecadar fundos para casa. A gente é muito chato realmente a gente participar de um centro ou qualquer outra casa e a pessoa fala assim, pessoal, sempre pedem dinheiro, é que a casa necessita realmente de valores. Exatamente, não, mas contribuições, mesmo até dinheiro, tem casas que solicitam até dinheiro. E às vezes o pessoal interroga realmente, mas a casa tem despesas de água, luz, telefone, material, pintura, tudo isso, fora essas famílias que a gente só, fora esse trabalho social. Então realmente, quando alguém puder colaborar, é bem-vindo, isso é tudo para assistência social. A casa não fica com valor nenhum para nada, a não ser para os gastos da própria entidade aqui, entendeu? Muito pelo contrário, os participantes até às vezes colocam valores no bolso para complementar constantemente. Os pessoal que trabalha, os colaboradores aqui. Fora isso, nós temos os trabalhos das reuniões aqui, de domingo às 10 horas, palestra, passes, inclusive domingo com a evangelização infantil. Quem tiver filhos, netos, por favor, não esqueçam da evangelização infantil. Pode falar? 4 anos, Dona Matilde está dizendo, 4 anos, tá? Já pode começar a evangelização infantil. Depois de segunda, quinta, palestras e passes às 20 horas. Terças-feiras, às 20 horas. Terça-feiras é um tratamento especial para dependentes químicos, muito interessante. Quem tiver algum em casa ou algum conhecido que tenha dependência química, mesmo que ele não puder vir, venha um familiar, um amigo, um parente efetuar o tratamento à distância. Se obtém muito resultado com esse tratamento à distância. Isso. Todos os vícios. Quarta-feira é a nossa palestra que nós estamos aqui. Sábado, palestra também às 17 horas, com passes também. Ok? Agora vamos nos harmonizando, serenamente tranquilos, nos lugares. Esse ambiente já foi devidamente preparado, desde o momento que nós saímos dos nossos lares, desde a manhã, quando nós já levamos o pensamento que íamos para a casa do caminho, a espiritualidade já estava nos acompanhando, nos intuindo para que nada nos atrapalhasse para que chegássemos até aqui. E como o Mestre Jesus nos disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Portanto, vamos aproveitar esse ambiente de harmonia, de paz, de serenidades, e vamos acompanhando essa prece. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio e uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus. E agora vamos iniciar a nossa reunião de hoje com a dona Matilde. Acho que tem que aumentar o som. Hoje, então, nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, como todos têm sido, né? A respeito no sustento da paz. O que isso significa? Ó, tem um celular tocando aí. Não, não é lá atrás. É que quando a gente entra, né, em qualquer ambiente público, a gente desliga o celular. Eu já nem trago. Bom, então, o que nós podemos... Nós vivemos numa época bastante tumultuada, atribulada, não é? Onde os clamores da violência, os acidentes coletivos, tudo isso nos chama a atenção. E de que forma, então, nós podemos estar sustentados nessa paz? O que isso significa? O que Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, recomendando que houvesse paz entre eles. Vocês sabem que Paulo iniciou aqueles núcleos de cristãos, né, para levar a palavra de Jesus, todos os ensinamentos, as lições preciosas que Jesus preparou e divulgou para que nós hoje pudéssemos ser chamados de cristãos. E estamos aqui, né? Então, essa recomendação, Emmanuel disserta a esse respeito. O que significa no sustento da paz? Como é que um mundo como o nosso, com guerras, com tanta coisa que vem acontecendo, que perturba a mente humana, coloca em perigo nações, estados, cidades, como é que pode ter paz? A paz somos nós que construímos, ela dentro de nós. Se nós não tivermos a confiança em Deus, se nós não tivermos Jesus no nosso coração, com certeza nós não vamos poder dar alimento constante a essa paz. Essa paz é a confiança, é a fé que nos faz sermos corajosos, enfrentarmos as dificuldades com serenidade, confiando que tudo isso um dia vai passar. E não fazermos também com que o outro, nosso semelhante, não sermos os responsáveis pela desarmonia, pelo desequilíbrio do outro, né?
Não é só sermos egoístas e falar, tudo bem. Não é, não está tudo bem. Mas nós precisamos confiar. Se nós não confiarmos nisso, nós não seremos os artífices dessa paz. Jesus era chamado, e é chamado até hoje, o príncipe da paz. E, no entanto, ele usou de energia também. Quando ele tinha que chamar a atenção dos hipócritas, né? Daqueles que mentiam, daqueles que caluniavam, daqueles que levantavam esses falsos testemunhos, ele chamava a atenção com toda a energia, mas com amor. E por isso que ele aceitou ser chamado de mestre, porque ele ensinou. Foi ele que veio ensinar. Mas, no geral, ele mantinha essa harmonia, essa paz. E os seus seguidores, que após Paulo foram chamados de cristãos, também têm esse dever. Né? Se nós não somos só espíritas, nós somos cristãos. Confiamos em Jesus, seguimos os seus ensinamentos. Então, nós temos que fomentar a paz ao nosso redor. E a paz no ambiente doméstico? Como é que anda? Somos nós os responsáveis pela desarmonia dentro do nosso lar? Somos nós que, com intemperança, com falta de respeito, muitas vezes, não é? Provocamos situações desastrosas dentro do nosso lar? Quem somos nós como vizinhos? Como trabalhadores dentro do nosso ambiente de trabalho? Quem somos nós? De que forma nós atuamos, seja na rua, seja nos coletivos, seja onde nos colocamos? Quem somos nós? Nós não somos só aquilo que nós julgamos ser. Não somos só aquilo que as pessoas imaginam que sejamos. Não somos aquilo que nós queremos parecer que somos. Mas nós só somos aquilo que nós somos, mesmo na nossa intimidade. Quais os sentimentos que nós reservamos? O que adianta falar em paz se dentro de nós existe um vulcão em erupção? Se não toleramos nada. Muita gente diz assim, eu não aguento fulano, eu não aguento isso. Como não? Quem somos nós para estarmos criticando, julgando, apontando o dedo às outras pessoas? Nós também somos devedores. Se não fôssemos, nós não estaríamos aqui. Mas hoje, felizmente, nós já demos um passo na direção da melhora, da modificação. Já temos dentro de nós essa confiança, essa serenidade em saber que não estamos sozinhos. Nós temos sempre amigos na espiritualidade. Se fizemos alguns inimigos, com certeza o fizemos, mas nós temos amigos também. Por isso que nós somos trazidos a reconhecer que nós somos um espírito. A gente já não diz mais o meu espírito. Não, o meu espírito sou eu sou o espírito. Você é o espírito. Nós temos uma bagagem, é lógico. Nós trazemos conosco essa bagagem das vidas que nós vivemos. E não é só nesta vida, mas hoje, nesta vida, nós temos uma oportunidade única. Reconhecendo aquilo que somos e o que nos compete realizar, nós temos uma chance de melhora. Deus nos permite essa oportunidade. Ainda terça-feira, fazendo evangelho com meu filho, a minha nora disse assim, graças a Deus que eu vim conhecer a doutrina. Não que ela tenha sido uma pessoa má, não é isso. Mas através desse reconhecimento,
de se reconhecer como espírito, de reconhecer no seu semelhante alguém também com essa mesma chance, a gente abre os olhos. Então, o nosso horizonte, ele não tem limites, ele se amplia diante de tudo isso. Nós não ficamos mais assim, perturbados com as notícias que são divulgadas, porque a mídia só divulga aquilo que chama a atenção, o escândalo, não é? Mas o que diz o Evangelho? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então nós julgamos que as guerras são produto dos comandantes, dos generais que fomentam a guerra. Foi dito aqui outro dia que a venda de armas, aqueles que produzem as armas, o elemento bélico, né, é o responsável pelas guerras. Engano nosso. Todos nós somos responsáveis por isso. Quando a gente diz assim, tem que haver pena de morte. O Bush está lá, levando o seu contingente de armas, de pessoas para guerrearem. Foi dito, muitas vezes, que a guerra era necessária para que houvesse a paz. A guerra promove a paz? Há paz lá no Oriente? Eles estão conseguindo manter a paz? Muito pelo contrário. Porque tudo aquilo que é gerado pela força traz a revolta. Até hoje, desde que o mundo é mundo, sempre houve guerras, disputas, a luta fratricida, sempre houve. E o homem não modifica? Aprimora-se tanto a ciência, a tecnologia, não é? O combate às epidemias, às doenças que graçam, às vezes aniquilando populações inteiras. A ciência vem avançando extraordinariamente. O conforto que hoje temos dentro dos nossos lares, a máquina de lavar, o gás. Eu lembro, minha mãe tinha um fogão que era mantido com carvão, né? Tinha uma geladeira que era mantida com pedras de gelo desse tamanho. Olha, veja a água de poço que as pessoas tinham que utilizar, depois veio a bomba, não é? E hoje a água encanada, fluidificada, clorada, não é? Então nós temos um conforto dentro do nosso lar e ainda não existe a harmonia. Não existe a compreensão de que se nós temos isso, é porque muitos trabalharam para que isso chegasse até nós. Não somos só devedores das nossas dívidas, dos erros cometidos no passado ou na nossa juventude. Não. Nós somos devedores a essas pessoas que trabalham em benefício da humanidade. Os pesquisadores, aqueles que, sabe, gastam as horas, gastam os olhos, ficam sem comer na pesquisa para eliminar um vírus, uma qualquer coisa que possa prejudicar a população humana. Essa guerra que nós falamos é a guerra que nós, criaturas humanas, travamos contra nós mesmos, contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade.
que a vaidade, ela não está na aparência. Se a gente toma banho, se a gente se arruma, se a gente usa uma pinturinha, isso não quer dizer vaidade. Isso quer dizer porque você gosta de se apresentar ao outro de uma forma mais harmonizada. O Chico, coitadinho, né? Ele tinha, então perguntaram para ele por que ele não tirava aquele boné, se isso não era vaidade, ele se apresentar com boné. Ele falou, meu filho, eu tenho tanta ferida na cabeça, não é justo eu estar mostrando a minha desgraça para os outros. Então é isso. Isso não significa que nós não temos problemas. Quem é que não tem um problema? Quem é que intimamente não tem? Mesmo aquele que nós julgamos, não é, socialmente, uma situação estável, boa, que é inteligente, que é um capitão de indústria, seja lá o que for, considerado por nós, criaturas humanas, um vitorioso. Quem sabe aquela criaturinha ali humilde, de roupinha, muitas vezes surrada, é muito mais vitorioso do que nós. Porque ele detém a coragem de ser aquilo que é. Ele não está fingindo, ele não está querendo aparentar. Ele é o que é. E vencendo as suas dificuldades, é digno de admiração. Porque tem a coragem de enfrentar a vida. Muitos desistem da vida, né? Se deixam abater pelo desânimo, pela carência de afeto, pelo abandono, pelo desprezo, por uma sociedade que muitas vezes se esquece de que existe o outro, né? Mas ele continua. Então há muitos heróis anônimos na nossa sociedade humana. E essa guerra está lá no Evangelho, no capítulo sobre a... Como é que fala? Da destruição. A minha memória já está falhando. É a idade. Então, é necessário que haja a guerra. Mas aquele que fomenta a guerra por egoísmo, por querer avançar no outro, naquilo... no petróleo, em outras coisas, querer, sabe, essas nações soberanas que aniquilam as outras. Fala-se tanto na legião romana que dominou o mundo, não é? E hoje, lá nos Estados Unidos, continua do mesmo jeito, que são reencarnações daqueles romanos. Até a águia eles têm. Os romanos tinham como símbolo, né? Mas nada disso. Tantos impérios passaram, acabaram, foram destruídos. Aquele que submete outro povo, mais tarde ele também vai ser submetido, também desaparece. O maior império que houve e que fez um mal terrível a outras nações foi o Império Britânico, que está lá até hoje. Pior do que o romano, pior do que o Bush. Muito pior. Porque para ele dominar uma população lá na China, ele introduziu o ópio. Então, ele foi responsável pela viciação de milhares e milhares de pessoas. Isso é crime. Isso é crime. Agora, nós sabemos do nosso passado, pela vida de hoje que nós temos, nós podemos avaliar, mais ou menos, o que fizemos no passado. O que nos cabe, então, reorganizar a nossa
existência para apagar aquela mancha do passado. As dificuldades que hoje nós temos, dificuldades de comportamento, dificuldades de entendimento, dificuldades financeiras, dificuldades de educação, dificuldades de emprego, de competência, tudo isso nós podemos avaliar. As dificuldades dentro da família, os filhos, os pais, a família em geral, os amigos, o emprego. Tudo isso, nós temos noção daquilo que nós deixamos de realizar. Então, examinando a nossa vida, nós temos que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus a oportunidade de não nos ter limitado, nos oferecendo esta existência para nós corrigirmos os erros do passado. Quando nós nos queixamos demais, quando nós blasfemamos demais, quando não somos agradecidos àqueles que nos deram a vida, também nossos pais, quando não correspondemos, não é? A autoridade, a responsabilidade que temos para com os nossos filhos, quando abandonamos o lar, quando vamos nos aventurar a outros lares, tudo isso pesa sobre nós. Então, hoje nós estamos realizando, já propondo um futuro mais ameno, mais feliz. E vamos influenciar a nossa sociedade. Nós fazemos parte desta sociedade. Da forma como nós atuamos, em qualquer lugar onde estejamos, já foi dito, nós seremos responsáveis por aqueles que, vendo em nós um exemplo, cometem as mesmas faltas. Ou então, naqueles que, vendo quem somos, se somos pessoas de bem, também resolvem melhorar. Criamos cidadãos, somos mães, somos pais. Da forma como nós os orientamos, eles serão os cidadãos do mundo, que vão ter respeito pelo próximo ou não. Então, essa guerra é que realmente importa. Essa luta, não adianta nós empenharmos armas e galardões e emblemas e tudo mais, que a gente não sai às praças falando isso, né? Proferindo discursos e tudo mais. Nós somos aquilo que nós somos. Nossos vizinhos podem contar quem somos, a família pode dizer quem somos, os amigos podem atestar aquilo que somos, sem iludir ninguém. Porque quando tentamos mentir, iludir, nós estamos iludindo a nós mesmos. É assim que nós vamos nos sustentar a paz, proporcionando paz aos outros. Do contrário, não. É um momento de grande reflexão. Esse momento que todos nós estamos vivenciando lá fora. Porque aqui é muito simples. Né? Nós entramos aqui e nós temos esses momentos de paz. Porque todos nós estamos com o objetivo de não só de angariar um pouquinho de conhecimento, mas a gente vem em busca do passe, a gente vem em busca da água fluidificada, a gente vem em busca da atenção. Mas e lá fora? Quando saímos daqui, nosso comportamento muda? Nós podemos vir carregados de amigos, entre aspas, desejosos de nos derrubar. Mas nós entramos aqui, eles ficam lá fora. Alguns podem ter até permissão para entrarem.
que necessitam também aprender alguma coisa. Não é? Mas a maioria fica lá fora. Nós temos um guardião ali, um índio maravilhoso, que ele só permite a entrada daqueles que têm mesmo permissão para entrar. Não é? Mas e quando nós vamos lá? Muita gente sai, não digo aqui nós, mas em tantos lugares. Muita gente sai, já sai de braço, acoplado com os aqueles amigos. E vão embora para suas casas, vão embora para suas outras atividades acompanhados. No livro de André Luiz, ele conta, né, que fazendo uma visita lá no Rio de Janeiro, que ele ia visitar o lar que ele tinha deixado após o desencarne, ele via nos carros aboletados um monte de espíritos, as pessoas carregando nas costas, outros galhofeiros rindo das pessoas, acompanhando as pessoas, né? Mas para nós encerrarmos, nós vamos contar uma pequena história contada por Divaldo Franco, que ele é o maior orador espírita que existe no momento. O Divaldo foi convidado para fazer uma palestra na Guatemala. Se eu já contei isso aqui, me perdoe quem já ouviu, mas é bom sempre rememorar. E ele foi convidado, ele ia falar no Palácio de Metal. Então, ele estava todo empolgado, como sempre, né, consciente da sua responsabilidade. Começou a chover torrencialmente. Trovões, raios e aquele barulho ensurdecedor. E eles foram de carro, a comitiva que o convidou, levou-o até o palácio. Numa certa altura, eles tiveram que abandonar o carro, porque a água entrava pelo motor e não podia. E eles foram a pé. O Divaldo até conta que ele estava estreando uma calça, que usava muito no momento, aquelas de boca de sino. E o medo dele era que a calça encolhesse, porque a água chegava quase até os joelhos. Né? E ele diz que a calça ficou balançando. Aí a comitiva falou, chegamos. Aqui está o Palácio de Metal. Quando ele olhou, era um barracão grande, tinha mais ou menos uns 10 metros assim, de comprimento, e coberto por zinco. Daí o nome Palácio de Metal. Quando entrou no barracão, era grande. Aquele povo humilde, quase todos índios, né? Descendentes de índios, muitos doentes, sentados no chão. Estava lotado, lotado. E aquela chuva que não parava. O Divaldo falou, meu Deus, e um barulho enorme, porque vocês já viram chuva caindo em cima de telhado de zinco? Faz um barulho terrível. Ele falou, meu Deus, para essa chuva, porque ninguém vai me ouvir. Nisso, Joana de Ângeles, a sua protetora espiritual, apareceu para ele, Divaldo, chamando a atenção dele, não faça isso. Não peça isso. Você não sabe que essa chuva é providencial? Porque há agrupamentos de espíritos trevosos que querem levar este povo à guerra civil. E essa chuva vem dispersar esses núcleos de espíritos. Porque é uma chuva magnética. Funciona como aquelas barragens magnéticas que tem em volta da colônia Nosso Lar. Repele os espíritos com desejo de destruição, de coisa. Aí continua falando, Joana de Ângeles falou para ele.
Aí ele falou, e eu falei. Aí ele começou a palestra dele, ainda a Joana disse assim, porque eles foram alertados que hoje aqui viria o emissário do alto. Aí ele falou, então tenho que falar. E continuou falando. Aquele povo bebia as palavras dele. Nisso, enquanto ele estava proferindo a sua palestra, ele viu lá entrada ir um personagem que era um tipo de índio, com aquele cocar enorme, mas enorme, um gigante. E vinha vindo em direção a ele, vinha vindo, com os braços abertos, e os braços se transformavam em asas. E veio vindo e falou para ele, meu irmão, eu sou o Deus protetor deste povo. E deu o nome, que agora eu não me lembro mais, mas um nome lá da Guatemala, de um Deus qualquer. Continue falando, e você vai ser testemunha do que vai haver aqui. Ele, a princípio ele ficou com medo, falou, acho que esse personagem vem para me destruir. Ele ficou meio... Ele chegou numa distância mais ou menos razoável do Divaldo, só o Divaldo ouvia. E aí o índio virou-se e com as asas abertas, aquelas asas saíam assim, gotas magnéticas, pegando toda aquela população que estava ali. O Divaldo conta depois que foi o maior fenômeno de cura magnética que ele já presenciou. E ele depois teve a certeza que muitos daqueles doentes, tinham doentes estropiados, tinham cegos, tinham de todo jeito. Esse emissário do alto, que era esse espírito protetor daquele povo, fez isso, conseguiu realizar esse efeito devido à presença também do seu irmão, do Divaldo, da Joana de Ângeles, dele ter aceitado a chamada, puxão de orelha dela e continuado a falar. Né? Então, vocês veem, então, o povo foi levado à paz. Não houve a guerra civil naquele momento. Né? Então, eles conseguiram, com tudo isso, entender. Eu não sei se houve tradução, não sei se o Divaldo fala um tanto de espanhol, não sei. Mas isso é contado no livro O Semeador de Estrelas. Quem quiser, leia, você chora de tanta coisa bonita que existe ali. Então, nós temos que continuar semeando essas estrelas, distribuindo esses benefícios a todo aquele que de nós se aproxima. E até a distância. Aqueles que nós não conhecemos, também vibramos por eles para que haja tudo isso. Tá bom? Dá tempo ainda de alguém fazer alguma perguntinha ou estamos em cima do horário, dona Matilde? Isso. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma perguntinha para a dona Matilde a respeito do tema de hoje? Aproveitem a oportunidade. Olha, não é todo dia que ela faz palestra e hoje vocês veem que maravilha que palestra, né? Edificante para todos nós. Não, é a respeito de quando Jesus expulsa os vendedores do templo. É uma cena tão forte e eu tento compreendê-la e é muito complexa. Olha, assim, quem estudou
a maquete de como era construído o templo, sabe que Jesus não poderia, na entrada, sabe, ter expulsado os vendilhões. Isso é uma figura alegórica, simbólica apenas, que a igreja adotou como realidade, né? Havia vários pátios separando, grandes, porque o templo ficava lá nos fundos, né? E havia repartições e pátios destinados a uma série de outras atividades e tudo mais. O que pode ter havido é que Jesus era conhecido como aquele que falava a respeito do Pai, amoroso, justo, aquele que proferiu o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? Então, ele era temido por aqueles que tinham culpa, aquele que não condenou a mulher adúltera, né? Então, ele era temido pela sua autoridade moral. Quando vieram dizer aos que estavam mercadejando lá dentro que Jesus estava ali, logicamente que eles ficaram com medo. E é como se a presença moral de Jesus vergastasse eles, porque disseram que ele usava chicote. Não. É contra toda. Jesus era amoroso, Jesus era pacífico, Jesus ele não era, ele é, né? Ele é todo amor, todo doçura. Ele não ensinou? Aprendei comigo, que sou manso. O meu fardo é leve. Ele não falou isso? Então, como é que ele podia, sabe, dar uma chicotada, né? Isso é uma simbologia, né? Então, só recapitulando o que eu lembro da aula, é que, na verdade, também as pessoas lá dentro que ficaram revoltadas, eles mantinham o comércio de venda de animais, que existia, né, existia o sacrifício, entendeu? E existia a coisa do animal ser puro. E quem vendia esses animais, na verdade, era parte dos sacerdotes. Entendeu? Então, aí, eram só os sacerdotes então, que podiam fazer só podiam isso. Vender, eram eles. Entendeu? Aprendeu bem a aula. Nós tivemos uma aula sexta-feira, aulas do Aprendizes do Evangelho. Isso mesmo. E fala, filho, não faz isso. É como se você levasse mesmo um não, tapa, assim, até né? A criança que está fazendo uma arte, se chega a mãe ou o pai, a mãozinha, não fui eu não fiz nada. Não precisou de chicote, só a culpa que está gravada na nossa consciência. Se alguém fala, tem um médium que vê tudo, que é clarividente, você fala, ai meu Deus, que vergonha, eu não quero que ele veja o que eu fiz. Não é? Fica pequenininha. Na presença do tipo, quantas pessoas... Porque o espírito dessa categoria, ele enxerga. Eu conheci uma senhora que ela era clarividente, né? E às vezes as pessoas chegavam para ela e falavam assim, eu sou tão bonzinho, tão boazinha, não fiz nada, não sei por que eu sofro tanto assim. Ela olhava para a pessoa, ela via na aura da pessoa. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Às vezes ela chegava e falava assim, hoje você está iluminada. Que bom, né? Então, essas coisas... Imagine Jesus com todo o potencial dele. Ele olhava para uma pessoa, ele via. E ele sabia, porque ele sabia que Deus nos criou para o bem. Nós somos suscetíveis ao progresso de todas as formas. Nós vamos chegar lá. O que nós somos hoje, o que nós fizemos ontem, não tem tanta importância. Importância para nós. Mas a melhoria um dia chega. Nós vamos nos modificando. A força de tanto reencarnar, desencarnar, a gente aprende alguma coisa, né? O sofrimento diz que ensina, né? Então, por hoje é só.
Nesse momento, vamos aproveitar esse ambiente. Vamos doar um pouco da energia que recebemos nesse local àqueles que mais necessitam. Vamos entrar nas vibrações. Vamos vibrar por nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos moradores de rua. Vibremos pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, pelos idosos, pelos doentes nos hospitais ou acamados nos próprios lares. Vibremos também pelos nossos governantes, pelos povos que se encontram com guerra pelo mundo todo, pelos povos vítimas de catástrofes. Vibremos por todos os nossos familiares, amigos e parentes. E nos permita, Pai, vibrarmos por nós também. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos para a Câmara de Paz. A dona Cida continua com vocês aqui um pouquinho, tá bom?